Começa agora o Documento Jovem Pan. E hoje vamos mergulhar na camada mais obscura da internet, um local onde o acesso é para poucos e o anonimato é garantido. Você vai descobrir o que acontece nas profundezas do mundo digital, a conhecida Dark Web, ambiente online da ilegalidade. O anonimato no submundo da internet. Atividades ilícitas praticadas em um ambiente totalmente secreto e protegido. O documento Jovem Pan fala do mundo obscuro do conteúdo que não está disponível para qualquer um. A Dark Web é uma parte importante do ecossistema da internet. Um espaço que permite disseminar informações sem revelar a identidade ou localização de quem faz a publicação. A reputação da Dark Web é frequentemente ligada a fins criminais ou conteúdo ilegal, além de sites de vendas onde pessoas podem comprar mercadorias ou serviços ilícitos. Ela funciona como se fosse um labirinto e dificulta o rastreamento. E é justamente essa privacidade que muita gente explora para fazer o mal. Vamos usar como exemplo um iceberg. A internet, de modo geral, é dividida em 3 dimensões: Surface, Surface Web, a parte rasa, Deep Web, a parte profunda, e Dark Web, que é navegar pelas profundezas mais perigosas desse mar. A Dark Web, ela já é uma comunidade, né? Primeiro que eu não acesso ela através desses navegadores que nós temos instalados comumente. Eu tenho um grupo de navegadores que são especiais para a Dark Web. Você, para ingressar na Dark Web, você precisa ter esse tipo de navegador. Ninguém acessa a Dark Web com dados próprios, ou seja, o anonimato ali é regra. Por quê? Porque você está, de fato, num tanque cheio de tubarões. A internet que usamos no dia a dia tem o tamanho estimado de 4% da web, um espaço pequeno. Na parte submersa vem a Deep Web, com 90% dos dados da internet. E, por fim, na base está a Dark Web, com 6% do conteúdo. Lugares que não podem ser acessados pelos métodos tradicionais e onde o grau de anonimato é gigantesco, como explica Marco Antônio, especialista em direito digital. Um cômodo absolutamente fechado, um cômodo que pouquíssima gente entra, um cômodo que a gente vai chamar de um cômodo absolutamente escuro para dar o sentido de Dark Web, né? Esse é um cômodo que talvez, depois que a pessoa entrou ali, não é possível saber quem é, porque ele é de fato escuro, cômodo escuro, né? A Dark Web tem um pouco essa característica. Mas também é possível identificar quem transitou pela Deep e chegou até a Dark. É possível identificar quem fez esse trânsito entre a Deep e a Dark e aí permitir, a partir desses elementos, tentar identificar essa pessoa. O volume de dados escondidos na Deep Web dificilmente é mensurado, já que a característica inerente dessa camada é ser restrita, mas pode ser rastreada, tanto por órgãos policiais quanto por hackers. A Deep Web guarda todo tipo de informação que requer senhas, logins e usa criptografia para ser acessada. Os dados bancários de um correntista, e-mails pessoais, os sistemas de administração de sites, blogs e redes sociais, por exemplo, podem ser considerados conteúdo Deep Web. E ele é seguro para você transacionar as informações bancárias, fiscais, eleitorais, todos os documentos que nós possuímos, por assim dizer. Agora, navegar na Dark Web é entrar em um mundo obscuro, onde informações não estão disponíveis para usuários comuns. O nome sombrio esconde conteúdos ilegais
e assustadores. Tudo é crime, tudo é crime, né? Desde a troca, porque a Dark Web, diferentemente de um provedor de Deep Web ou de Surface Web, ele é uma comunicação que se estabelece de computador para computador. Então, se nós dois estivéssemos aqui na Dark Web, a minha máquina ia estar falando diretamente com a sua, né? Sem que houvesse um provedor que ia manter ou sustentar ou registrar essa nossa conversa. Portanto, ali se contratam matadores de aluguel, ali se comercializam órgãos humanos, ali se comercializam crianças, tráfico de seres humanos, fabricação de bomba, prática de atos terroristas, troca de informações entre criminosos, de operações que eles vão fazer, por exemplo, na Deep Web. É nesse lugar onde tudo é possível que os criminosos agem. Pacotes com milhares de cadastros, números de cartões de crédito, CPFs e demais documentos circulam livremente, sem o conhecimento do proprietário, o que torna a ferramenta especialmente atrativa para bandidos em busca de vítimas. A grande maioria desses dados que existem lá na Deep Web são dados, na verdade, que foram furtados, né? Uma prática chamada phishing, né? Então, os bandidos, na verdade, plantam... a gente vai falar vírus, que acho que é a forma mais fácil das pessoas entenderem, mas eles plantam vírus no seu celular, ou então nos computadores das pessoas e conseguem roubar os dados pessoais dessas pessoas. Depois eles compilam isso em grandes arquivos e vendem isso, na verdade, na internet. Se você se utilizar de um banco de dados desse, você comete crime, né? E olha que interessante. Se eventualmente, inclusive, né, na utilização desse banco de dados, alguma pessoa for lesada, como por exemplo, houve uma manipulação da sua conta corrente ou coisa semelhante, né? Cuidado, você está participando de crimes como um estelionato, né? O estelionato, inclusive, tem uma agravante, que é quando se utiliza o meio eletrônico para isso. Olha que interessante. Vou lembrar que, se eventualmente... Vou lembrar que, às vezes, as pessoas elas não se dão até conta, né, de que esse ambiente de Deep Web, de Dark Web, ele está montado para essa prática. A última pesquisa da NordVPN mostra que a Dark Web já vendeu ilegalmente mais de 700 mil informações e dados de brasileiros, totalizando 88 milhões. Considerados os mais baratos em comparação aos demais países. Os preços de dados no Brasil variam de R$ 33,56 a R$ 51,27. Tivemos acessos a alguns sites obscuros. Contamos com a ajuda de um especialista em segurança digital, que não pode ser identificado. Aqui, ele nos mostra cartões de crédito disponíveis para compras. Você também pode comprar um cartão de crédito na Dark Web, já com saldo, e com a bandeira que você desejar. Ou seja, esse é um cartão de crédito de alguma pessoa. Exatamente. E ali a gente tem os preços. E aqui você tem os preços. Aí tá em dólar. Em dólar. Tem uma bandeira ali. Isso. E a pessoa consegue fazer essa compra tranquilamente com dados de outra pessoa. Exatamente. Ele explica o mecanismo de busca no lado secreto da internet. Esses são os mecanismos de busca da Deep Web, tá? São páginas que indexam outras páginas ou computadores que estão oferecendo serviço na Deep Web, tá? Como venda de drogas, venda de armas, tá? Serviços de matadores de aluguel em todo o mundo, venda de dados, tá? Venda de números de cartão de crédito, vendas de contas bancárias em todo o mundo. Para este especialista de segurança de dados, o importante é não dar brecha para que as informações sejam fáceis de serem descobertas. Acho que a primeira coisa, e aí isso vale, a gente está falando aqui agora, de como a gente está comentando, de cidadão comum, de nós fazendo as nossas...
fazendo as nossas atividades comuns que a gente faz na internet, certo? As regras básicas são, você não acessar sites desconhecidos, né? Você não ter senhas fracas, você modificar suas senhas de tempos em tempos, você não ter a mesma senha para vários sites ou para os vários bancos e tudo mais, que é uma prática que eu não sei, nunca vi nenhuma pesquisa, mas eu imagino que a grande maioria das pessoas, se não quase todas, tem. Porque como que você vai decorar hoje 150 senhas diferentes para cada site, para cada aplicativo, para cada coisa que você entra? Além de furto de dados, navegar por essas águas turvas da internet, você encontra venda de drogas. O maior depósito online do mundo está de portas abertas para usuários e traficantes de entorpecentes por meio da Dark Web. Aqui você pode ver que você tem um site especialista em venda de drogas, né? Então, cannabis, todos os tamanhos, valores, a cocaína, a heroína, o MDMA, uma droga sintética que mata, e o queridinho dos navegadores da Deep Web, o LSD. O valor aí? 150 euros. 240 gramas aproximadamente. A gente tem um microcomércio, por assim dizer, de drogas sintéticas e de drogas naturais mais sofisticadas, que acontece na Deep Web. Só que a Deep Web, a garantia do sigilo entre quem está vendendo e quem está comprando é integral. E já tivemos casos, sim, aqui na Polícia Civil de São Paulo, em que um produtor de uma cannabis um pouco mais sofisticada, ele, que era comercializada, inclusive, por um preço altíssimo, ele acabou sendo encontrado. Por quê? Porque ele estava vendendo para um policial, né? Então, a partir daí, a gente também desenvolve as nossas investigações. Por quê? Porque todo mundo criminoso está na Deep Web e a polícia também. Então, a gente monitora, nós temos uma troca de informações de inteligência com agências tanto do Brasil como do exterior. A ONU estima que os mercados da Dark Web representam uma pequena fração do comércio total de drogas mundialmente, talvez menos de 1%, embora essa porção não pare de crescer. Uma pesquisa da Global Drug Survey, feita no ano passado com usuários de drogas, mostra um cenário diferente. Em 2021, quase 1 em cada 4 entrevistados na América do Norte relatou comprar drogas na Dark Web. Na Oceania e na Europa, foram 1 em cada 6. Na Rússia, o percentual foi de 86%. Na Finlândia e na Suécia, mais de 40%. E na Inglaterra, Escócia e Polônia, mais de 30%. Quer ver uma outra situação comum? As pessoas têm a crença de que se elas comprarem produtos como drogas, né, elas não estão cometendo crime nenhum, porque lá na internet o site está, na verdade, hospedado na Ucrânia, na Rússia, né, na Bielorrússia, e isso não é crime lá. Bom, eu sinto muito. É crime aqui no Brasil, porque você veja que interessante. O uso da substância entorpecente, por exemplo, não é considerado crime. Bingo. Mas portar é considerado crime, usar em público, na verdade, andar com ele em público é considerado crime. Então, a gente tem repercussões nesse sentido. Então, se você comprou, você, na verdade, está cometendo crime, ainda que não tenha a noção exata disso, né? Vou lembrar que a gente não se livra da prática de crime dizendo que não conhece que é crime. É bom as pessoas saberem disso, né? Eu não sabia que é crime. Então, sinto muito. Isso não te exime, na verdade, de sofrer a sanção por conta disso. Os repórteres da BBC mergulharam no universo de venda de drogas online.
Eles conseguiram comprar êxtase e cocaína em uma plataforma chamada Torres. Os produtos chegaram pelo correio, em embalagens que disfarçavam o verdadeiro conteúdo do pacote. Pouco tempo depois da compra online, feita pelos repórteres, a plataforma saiu do ar. Para fazer compras só com moedas virtuais, bitcoins. Então nada de cartão de crédito. Na verdade, esse tipo de investigação, a investigação que ocorre na nuvem, na rede, é um fato novo para as polícias do mundo todo, né? Os golpes que nós vemos aqui no Brasil, eles só são diferentes dos golpes praticados nos Estados Unidos ou na Europa pela moeda. Aqui é em real, na Europa é em euro, nos Estados Unidos é em dólar. Os grandes golpes todos são canalizados para bitcoins, e isso aí acaba indo para trás da cortina de ferro, né? Antiga cortina de ferro, hoje os países orientais, mas a polícia e os sistemas de defesa e de segurança já trabalham com rastreadores, inclusive de bitcoins. No mais profundo que existe na web, o comércio digital permite comprar de tudo, além de drogas, vírus de computador personalizado, locais seguros de armazenamento de arquivos e armas, ou seja, um mar de opções. São armas usadas por crime organizado? Exatamente, incluindo aqui, ó, logo abaixo você pode perceber que é a AK-47, né? Queridinha do crime organizado, tá? E dos terroristas. Armas que vemos nas mãos de facções criminosas e quadrilhas especializadas em rouba-bancos. Eventualmente, via contrabando, via mercado negro, armas semelhantes a essas aqui caem nas mãos dos criminosos. A grande diferença é que aquelas armas que caem nas mãos dos criminosos, ela tem um regime de tiro de rajada, né, popularmente chamado rajada, ou seja, tira diversas munições numa sequência até acabar o carregador. Quanto essas armas aqui de clube de tiro, ou as armas que o cidadão comum consegue adquirir, elas têm um regime semi-automático de tiro. Nós temos aqui na nossa divisão recebido algumas demandas de governos de outros países, né, porque se detectou na Dark Web uma compra ou uma troca de mensagens de pessoas querendo praticar atos de terrorismo ou comercializar armas, comercializar pedofilia. E isso a gente consegue, a Polícia Civil de São Paulo consegue estar na Dark Web também e monitorar alguns grupos de conversa que são de interesse policial. Em uma das maiores operações já registradas contra a internet obscura, 150 pessoas que compraram ou venderam drogas ou armas na Dark Web foram detidas em 9 países no ano passado. A operação denominada Dark Hunter foi integrada por uma série de ações isoladas, mas complementares, na Austrália, Bulgária, França, Alemanha, Itália, Holanda, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, segundo a Europol. A ação policial aconteceu após o desmantelamento da plataforma Dark Market, na Alemanha. Ela era considerada o maior ponto de vendas no mercado clandestino cibernético. As investigações em Deep Web e Dark Web quase sempre acontecem a partir de denúncias, né? A partir de reclamações que são feitas pelos usuários, inquéritos policiais que são registrados, ou investigações policiais que são startadas, para que a polícia possa, então, empreender todo o esforço humano e tecnológico e tentar chegar mais próximo da identificação desse crime. Um ambiente de sombra e muito dinheiro. Somente em 2021, as transações tiveram uma elevação de 15,8 trilhões de dólares. Trata-se de uma ampliação de 567% em relação a 2020, ou seja, o mercado está em ebulição. O documento Jovem Pan falou com o Jamie,
que é jornalista e foi o fundador do Centro de Análise de Mídias Sociais no Reino Unido. Quando ele mergulhou na parte secreta e oculta da internet, ficou surpreso com o que encontrou à espreita lá. The Darknet presents all sorts of problems and challenges. A Darknet apresenta todos os tipos de problemas e desafios. Digo, certamente democratiza o acesso a coisas bastante perigosas. As mais óbvias, no caso, armas, mas também, particularmente, a habilidade de se envolver em crimes cibernéticos, para não mencionar drogas. Ainda sobre armas, ele fala que o franco-atirador Ali David, de 18 anos, comprou a arma usada no ataque que deixou 9 mortos em um shopping de Munique, na Dark Web. It is believed that the weapon used in the Munich shopping center attack. Acredita-se que a arma usada no ataque do shopping center de Munique, alguns anos atrás, foi de fato comprada ou teve partes compradas na Darknet. A realidade é que é claro que pessoas podem comprar armas ilegais nas ruas. Impressionado com tudo que viu no submundo da internet, ele escreveu o livro The Darknet. O livro The Darknet, para mim, foi realmente tentar entender como a subcultura da Darknet existem de fato, como elas operam, o que fazem, quem faz parte dela, por que se juntam. E isso frequentemente envolve ir encontrar as pessoas de fato. E essa é a parte disso na qual estou gastando bastante tempo, nos cantos da internet, onde a maioria não irá. As profundezas da internet já foi alvo de denúncias sobre extremismo religioso e político, como no caso de ataques terroristas à França. No Brasil, ameaças e manifestações de incitação à violência circulam na Dark Web, que é investigada por órgãos de inteligência. E Camelo fala do lado bom da Dark Web, que pode ser um mecanismo de comunicação política. Digamos que você seja um ativista político num país que não permite atividade política, por exemplo, né? Ou, por exemplo, agora, lá na guerra da Ucrânia, pode ser que seja interessante você fazer isso para que outros países e para que outros locais não consigam identificar de onde você está escrevendo e o que você está fazendo. É ilegal isso? Não, acho que até é um ótimo mecanismo, inclusive, de segurança para essas pessoas que estão trazendo vozes importantes para aqueles países e para a sociedade. Então, a gente não pode confundir a ideia ou ter essa ideia que Deep Web é alguma coisa ruim, maléfica, proibida, esse tipo de coisa. A Dark Web, sim, ela existe em grande maneira para que as pessoas cometam transações, postem informações, troquem informações que são ilícitas. Aí sim, a gente começa a dizer que a gente tem um problema aqui com a Dark Web, mas não com a Deep Web. Essas tecnologias, e eu estou pensando, ferramentas de busca anônimas, criptomoedas, todos os tipos de tecnologias encriptada, são extremamente valiosas para jornalistas. Mas para os cidadãos comuns, francamente, aqueles que têm uma necessidade e um desejo e direito à privacidade, sempre podem confiar ou conhecer quem quer que possa estar estudando-os. Um lugar de segredos e que causa curiosidade em muitas pessoas. Gabriele produz conteúdo para as redes sociais. O interesse da jovem a fez mergulhar na Dark Web. E por pouco, ela não foi sugada para essa camada tenebrosa da internet. Para você entrar na Dark Web, você tem que saber o que você está fazendo e para onde você está indo. Porque assim, não é você digitar no Google link, que não é assim que funciona. A Dark Web é um pouquinho mais difícil de entrar. Então, eu entrei nesse chat de conversa e eu resolvi gravar um conteúdo. O que as pessoas falam lá, o que elas conversam por lá, né? Lá, as pessoas não querem fazer amizade, não querem conversar com você. Lá, as pessoas querem vender coisas ilegais ou obter suas informações, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu entrei lá, comecei a gravar. Eu já sabia que, tipo, lá tem muito hacker, né? Tem muita ameaça o tempo todo. Você precisa de um bom antivírus. Só que comigo não funcionou o antivírus
nem com antivírus, nem com VPN funcionou, porque eu não sei como, tá? Eu não sei como, mas ele conseguiu invadir o meu computador. Não foi na hora do chat, tipo, no chat ele já estava ameaçando assim, né? Ele já falou que sabia meu endereço, sabia do meu canal no YouTube, eu não sei como. E aí, beleza, eu saí, eu fiquei assustada, né? Eu saí e fui dormir. Ela conta que depois desse contato, o computador foi invadido durante a madrugada. Fui até meu computador e as duas luzinhas da webcam estavam acesas, né? Uma fica acesa quando ela está conectada no computador, é vermelha, e a verde diz que está ligada. E aí eu vi que estava ligada. E aí eu entrei, eu estava vendo um alarme, e eu tentei mexer, eu não consegui. E começou a aparecer, abriu aquelas telas, 4 comandos, que é quando você tem acesso a tudo no seu computador, a rede, tudo. E abriu. E aí essa pessoa começou a digitar em inglês, né, porque eu estava conversando em inglês, e falou, olha, eu te achei, eu só queria conversar com você, mas você já tá me usando para fazer seus vídeos, sabe? Foi uma coisa muito choque, assim. Na hora eu gravei também pro TikTok isso, só que eu dei risada, né, mas eu tava muito nervosa naquela hora. E a partir daquele vídeo, eu falei que eu nunca mais ia fazer vídeo conversando com silêncio. Eu já sabia dos riscos, né? Mas eu achei que, tendo o VPN e tendo o meu Tor, que é o que precisa para entrar lá, eu estaria segura. Só que eu me enganei, porque o VPN não te deixa seguro, o VPN apenas esconde seu IP. Mas, para quem realmente entende de tecnologia, que as pessoas, o nível das pessoas que tem lá, VPN não diz nada, as pessoas conseguem desmascarar e ver o seu real endereço. Para os especialistas, todo cuidado é pouco para espiar o cômodo obscuro da internet. A gente tem que ser responsável. As pessoas elas têm que entender que assim, elas podem até se aventurar, às vezes querer brincar, né? Vou entrar nesse ambiente, vou ver coisas esquisitas. Então, cuidado, que a gente tem que ser responsável. Tudo que a gente faz tem sempre um preço e uma consequência. É simples assim. E uma outra, assim, importante recomendação. A gente tem que desconfiar da vantagem. Normalmente, as vítimas, elas são atraídas porque lhes é ofertada uma vantagem. Sabe aquele ditadozinho assim, bem simples? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? A gente tem que olhar sempre com essa questão da desconfiança. Não dá para a gente acreditar em vantagens, em empregos milagrosos, situações assim, de prêmios inesperados. Isso não existe, né? Lá não é brincadeira, não é assim um site para você conhecer amigo, é realmente pessoas perigosas e não é onde um cidadão de bem quer estar. Um universo paralelo usado por pedófilos. A Dark Web é uma rede gigantesca, acessível apenas por meio de browsers especiais, que abriga criminosos que desafiam as autoridades. Com relação à Dark Web, é reservada para um nicho de criminosos que atuam de maneira acessória, seja para aquisição de dados, ou até mesmo por aqueles criminosos que realizam crimes de pedofilia, porque neste ambiente tido por eles como oculto, eles se sentem mais seguros. Milhares de pedófilos usam a internet para compartilhar, vender ou acessar imagens de crianças sofrendo abuso sexual. E geralmente os pedófilos, eles vão onde? Eles pegam a informação da pessoa, tá? Com uma determinada faixa de idade, o número do telefone e passa a molestar essa criança virtualmente sem que ninguém o detecte. Passear pela Dark Web de forma anônima atrai esses bandidos para realizar atividades ilegais. It's hard to know whether terrorists use the darknet, funny enough. Most people will access the darknet using a specialized anonymous web browser called Tor.
This keeps your privacy pretty well protected. It's hard to monitor usage. Não há dificuldade para quem quer cometer crimes no mundo virtual. Este ano, uma operação de combate à pedofilia reuniu mais de 90 policiais civis de diversas cidades do interior paulista. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e ações na Deep e Dark Web. Durante a deflagração da Operação Cognoscente, foram presas em flagrante delito 3 pessoas e apreendidos centenas de materiais, especialmente computadores, HDs. Somente em um imóvel foram apreendidos 9 HDs contendo conteúdo pornográfico envolvendo pornografia relacionada a crianças e adolescentes. A operação foi coordenada pelas unidades de inteligência da Polícia Civil de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru. Segundo a polícia, um grupo compartilhava imagens de pedofilia, incluindo de bebês. De acordo com as investigações, o grupo trocava os materiais com criminosos de vários países. O delegado Everson Contelli, de Presidente Prudente, fala que as investigações continuam. Os crimes cibernéticos não param de crescer. A criminalidade cibernética é aquela em que os comportamentos são praticados no todo, no ambiente virtual, ou, eventualmente, o iter criminis, ou seja, o caminho do crime, os comportamentos criminosos são praticados parcialmente neste ambiente tecnológico, nesse ambiente cibernético. Essa distinção de criminalidade cibernética até há pouco tempo tinha muita importância, porque era possível fazer uma distinção perfeita. Hoje não mais. Isso porque a quase totalidade dos crimes podem ser praticados por ambientes ou por ferramentas tecnológicas, ou seja, não somente um furto, um estelionato, como também um homicídio, crimes contra a honra, ameaças, ou seja, uma grande quantidade de crimes migraram para o ambiente virtual. E a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriu em Valparaíso de Goiás mandado de prisão preventiva contra Gabriel Lima da Rocha, de 26 anos. Ele era investigado por estuprar crianças, até mesmo do estado de Sergipe, e de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual. Vários estupros Gabriel filmava com o seu celular. No computador, ele mantinha imagens e vídeos de pornografia infantil, razão pela qual também foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de posse e armamento de mídia com registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Os crimes aconteciam pelo menos desde o ano de 2015. Gabriel confessou os crimes. O comércio de vendas de fotos e vídeos de pornografia infantil é grande e muito lucrativo. Já tive acesso a alguns processos, algumas investigações e os preços variam bastante, né? Às vezes um vídeo numa criança em ato sexual, eles cobram R$5.000 e eu já vi cobrarem R$100.000. Os preços oscilam bastante. Não existe um padrão, né? Varia muito da disponibilidade do site, da facilidade de acessar esse conteúdo. Tinha sites que você pagava mensalidade para poder ter acesso livre. Então, a questão do preço, para quem paga, é muito variável. Mas são preços caros, não é barato, são preços altos. Mas isso, infelizmente, não desestimula a prática do ato. Essas pessoas que acessam esse material estão dispostas a pagar valores muito altos. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Lobos 2 para desarticular um grupo criminoso que usava a Dark Web para difundir material de abuso sexual infantil no Brasil e em diversas partes do mundo. Agora, recentemente,
A gente teve uma operação chamada Operação Lobo, que ela já teve até o segundo desdobramento pela Polícia Federal, a Operação Lobo 1, começou em 2016 e terminou em 2019, onde foi apurado pela Polícia Federal em parceria com diversas outras polícias de outros países, que cerca de 1.800 usuários frequentavam as zonas de pedofilia. Né? É um acervo em que as pessoas disponibilizam material envolvendo pornografia infantil. E aí, como você tem uma dificuldade de localização, de rastreio dessas pessoas, a rastreabilidade é muito difícil, as pessoas se valem desses canais da Dark Web, da Deep Web, para poder comercializar, fazer download ou upload desse material. Ali existe um verdadeiro comércio de pornografia infantil. E aí foi apurado, numa parceria em conjunto do Brasil com os Estados Unidos, que cerca de 1.800 usuários frequentavam essa. A ação aconteceu simultaneamente em 20 estados do país e no Distrito Federal. Foram mais de 104 mandados de busca e apreensão, tiveram 8 prisões, e o líder dessa organização criminosa estava no Rio de Janeiro. Estava no Brasil, estava no Distrito Federal. Ele era responsável por alimentar e hospedar esse material grave. Então, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de combate à pedofilia. E aqui no Brasil, a gente tem previsão expressa no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, sobre esses crimes, começa lá no artigo 240, e as penas podem chegar até 8 anos de prisão. Mas, infelizmente, a gente tem um material muito difundido nessa Dark Web. É muito difícil de identificar. A Polícia Federal tem um setor especializado no Brasil para poder investigar só crimes ocorridos na Deep Web. É um setor de ponta, tem material como a gente costuma dizer, né, de país desenvolvido. Os técnicos são altamente qualificados, mas o nosso Brasil é um país muito grande. Precisaria também do apoio das polícias estaduais, que infelizmente não tem todo esse acervo tecnológico que a PF tem. Essa mulher, que não será identificada, conta que o filho foi vítima desses criminosos, que vivem escondidos no online. Ele ficava muito tempo conversando ali. E um pouco arredio, irritado. Aí um dia eu peguei para ver essas conversas e entrei. Falei, eu quero ver. Ele falou, não, você não tem esse direito. A gente conversou, eu expliquei que ele era menor de idade. E entrei numa conversa e vi que tinha umas conversas muito esquisitas mesmo. As conversas eram com um homem que se passava por uma menina de 11 anos. E dizia que era do Sul e que queria encontrá-lo. Pedia fotos, não mandava fotos, sempre dava uma desculpa. Dizia que a câmera do celular estava com problema, que o áudio, ela falava que a câmera estava com problema, que o áudio estava com problema, e ele acabava não insistindo. Ele mandou algumas fotos, mandou foto de cueca, ele não chegou a mandar fotos mesmo do pênis dele, porque ele estava negociando para que ela também mandasse. Então, se ela mandasse, ele mandava. As trocas de mensagens eram sempre com teor sexual. A mãe sabia que o filho tinha caído nas mãos de um pedófilo. Conversei muito com ele, expliquei que aquilo ali era um fake. E ele ficou muito bravo, muito bravo mesmo. E falei, então pede para ela te mandar um áudio, que se isso for real, eu não encho mais o seu saco, não te cobro mais. E aí eu falei, então deixa que qualquer coisa eu mando pedindo. Não, se você mandar vai perceber que não sou eu pelo jeito que eu falo e tal. E ele pediu um áudio e falando, alegando, falando, olha, se você não me mandar um áudio me dando boa noite, eu não falo mais com você a partir de agora. E aí a pessoa mandou um áudio completamente robotizado, claramente de Google, né? Então foi super, olá, boa noite, fique bem. Então você percebia. A família que mora no interior de São Paulo ficou assustada com tudo que aconteceu e conseguiu provar para o jovem que se tratava de uma emboscada sexual.
vimos que era um fake. Meu marido descobriu o perfil na época no Facebook, mostrou, provamos para ele ficou um pouco assustado. E foi quando ele decidiu, inclusive, parar de conversar com muitas pessoas desconhecidas, porque realmente foi um susto. E aí ele intimou a pessoa na conversa, e aí a pessoa acabou bloqueando ele. E o pedófilo teve acesso ao jovem de 13 anos através de um jogo online. Eu acho que esses jogos online, eu acho que isso daí é um chamariz para ter todo tipo de pessoas e eles vão sentindo, né? Meu filho sempre foi assim, como que eu posso dizer, mais carentão, assim, mais inocente. E eu acho que eles sentem, né? Eles sabem onde pisar, onde... Então eu acho que esses jogos online, assim, eu acho que é ponto-chave para esse tipo de situação acontecer. As pessoas com más intenções podem estar não somente nos ambientes de jogos, mas também nas redes sociais. Por isso, o melhor a fazer é supervisionar e conversar com crianças e adolescentes sobre as múltiplas possibilidades de abordagens. Para este perito criminal, hoje existem diversas maneiras de controlar o acesso de crianças e adolescentes em ambientes virtuais não seguros. Existem já muitas plataformas, aplicativos e também tanto os devices, os próprios celulares já vêm com programações para controle parental. Os pais podem sim já pré-configurar sem muito conhecimento o que as crianças podem visualizar ou não, já que é tão simples visualizar pornografia com uma simples busca. Existe a necessidade real dos pais realizarem estes controles, já estão por padrão nos aplicativos vendidos pelas lojas. Wanderson Castilho explica ainda que o conteúdo pornográfico infantil é um dos mais rentáveis na internet. Devemos entender que na Dark Web é um mundo sem regras, sem leis. Ali, fotografias de crianças sendo abusadas valem milhares de dólares. De pessoas sendo maltratadas valem ainda mais. Quanto menor a idade, maior é o valor dessas fotos e desses vídeos. Autoridades já encontraram um único vídeo sendo vendido por mais de 700 mil dólares. Como eu mencionei, quanto mais jovem é a vítima, e nós estamos falando até inclusive de bebês de 6 meses, mais caro fica esta foto e mais procurado ainda por compradores inescrupulosos. Em 2020, um caso chamou a atenção mundialmente. Foi que a justiça francesa prendeu o homem suspeito de administrar portais de pornografia infantil na Dark Web. O acusado de pedofilia foi encontrado na zona rural da França. As autoridades o descreveram como sendo uma das 10 pessoas mais procuradas no mundo por pedofilia internacional na Dark Web. Na época, o advogado do francês preso falou sobre o caso. Desde o momento em que foi preso, ele teve essa determinação de contribuir para o esforço do judiciário, ou seja, não minimizar os fatos, não fugir da responsabilidade, mas assumi-los. O advogado Simon disse ainda que o cliente tem família e filhos e teme pelo que pode acontecer.
Suas primeiras palavras foram de arrependimento, palavras de arrependimento para sua família em particular, porque ele também sabe, como disse perante o juiz de liberdade e custódia quando foi detido, que colocá-lo na prisão hoje pode ter um enorme impacto para sua família. Ele falou de morte social, porque foi ele, através de seu trabalho, que forneceu à sua família o dinheiro para sustentar suas necessidades. Nesse mundo invisível para milhares, existe ainda a porta de entrada para o tráfico de pessoas. Tudo é negociado pelos piratas digitais. Geralmente os alvos dessas organizações criminosas são mais crianças, para que sejam exportadas para adoção internacional. Elas saem do país geralmente por navio, né? É muito difícil você conseguir remeter uma criança com documento falso para o avião. Antigamente era até mais fácil, mas hoje em dia, com as questões digitais, é mais difícil você não ter essa fiscalização. Hoje em dia você passa no aeroporto, tem uma câmera que faz seu reconhecimento facial, então não basta mais ter só o documento papel falsificado, teria outras coisas que gerariam problema. Então, hoje em dia, esse escoamento sai pelos rios e pelo mar. Você vai de barco até um país que tem uma fiscalização um pouco menos rigorosa, e de lá você manda para a Europa. O maior destinatário é a Europa, do Brasil. Mas hoje, graças a Deus, esse tipo de crime de tráfico de pessoas vem diminuindo bastante no Brasil. O que não quer dizer que no mundo não tenha diminuído, não é verdade. O que diminuiu no Brasil foi porque os órgãos de fiscalização começaram a atuar de maneira mais enérgica, o legislador aumentou a pena em relação a isso, e aí isso acabou migrando para regiões da África e migrando também para países da Ásia que são mais baixos, ou até outros países aqui da América Latina. Tem-se notícia de muito problema na Bolívia, no Paraguai. No Brasil, graças a Deus, esse número vem diminuindo. A forma como o tráfico de pessoas funciona dentro da Dark Web, um local completamente escondido, criptografado dentro da internet, só determinadas pessoas acessam através de um login e senha, pessoas de confiança desses criminosos, e ali tem um book mostrando todas as pessoas que foram sequestradas, sendo pela sua cor, raça, idade, peso, sexo, todos os tipos, vendidas para pessoas criminosos que têm estes acessos. Na exploração da Dark Web, os traficantes usam atualmente tecnologia para traçar o perfil, recrutar, controlar e explorar suas vítimas. Como esta rede da Dark Web ela é toda criptografada, as autoridades têm muita dificuldade de rastrear e monitorar esse tipo de coisa. Entenda que o tráfico humano acontece a partir de um sequestro, quando uma criança, quando uma moça ou um rapaz está vulnerável e esse grupo, pago por outras pessoas, sequestram não só para o escravo sexual, como também para venda de órgãos. Tudo que existe na web existe de maneira muito mais agressiva na Dark Web, tanto para o bem quanto para o mal. Esse universo que gera desconfiança, medo e muitos crimes, ainda há muitos segredos a serem desvendados e muito a ser discutido. Infelizmente, a gente não tem esse controle. É um dos ônus da nossa evolução tecnológica. Eu acho que o que precisa mesmo, em relação ao Brasil, a Polícia Federal está fiscalizando isso com lente muito próximo. E os pais ficarem fiscalizando, especialmente as crianças, né? Passa também muito pela questão da educação. Você ter o que seu filho está acessando, você ter a imprensa, igual vocês estão fazendo esse programa hoje, difundindo essas informações. Se você conversar com 10 pessoas na rua, talvez 7 não saibam o que seja Deep Web, né? E é muito importante, é por isso que
a imprensa livre é muito importante no nosso país exatamente para poder difundir essas informações. Eu acho que passa muito por um projeto de educação e fiscalização das autoridades e dos responsáveis. Acho que só assim a gente consegue diminuir, acabar, acho que seria utopia, mas diminuir a prática desses crimes no ambiente virtual. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.